Andréa Sadi não aliviou e chamou de mentira a tentativa de Flávio Bolsonaro de se afastar de Paulo Figueiredo. Depois da fala misógina de que mulheres votam mal, a campanha do filho de Bolsonaro entrou em curto-circuito. Veja. Ontem a gente mostrou aqui essa fala do Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos, aliado do Flávio Bolsonaro, que faz dupla com o Eduardo Bolsonaro lá fora. Ele disse que, aspas, mulheres votam mal, fecha aspas. Essa fala dele abriu uma crise na pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Hoje teve uma reunião com mulheres do PL. O senador Flávio Bolsonaro foi aconselhado antes, inclusive, a repudiar essa fala. Eu apurei que ele conversou com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo muito irritado com essa fala do Paulo Figueiredo, porque o Paulo Figueiredo faz ataques a Michele Bolsonaro, que é mulher do Jair Bolsonaro, que já está em crise com o Flávio Bolsonaro. Depois dessa conversa, desses conselhos, o Flávio Bolsonaro veio a público fazer um repúdio à fala do Paulo Figueiredo. Vamos ver um trecho. Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado, ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio, uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com meu irmão. Ele trabalha, ajuda, também estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá, e em função disso que as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala, a partir do momento que ele generaliza a fala das mulheres, inclusive da fala da minha esposa. Deixa eu trazer o Paulo Figueiredo. Assim que o Flávio Bolsonaro fez esse discurso, o Paulo Figueiredo foi às redes sociais. A produção me passou aqui o que ele postou, dizendo o seguinte, aspas aqui do post do Paulo Figueiredo. Meu amigo Flávio Bolsonaro fez muito bem em repudiar minha fala publicamente. Está correto em fazê-lo, embora errado materialmente no assunto. Também está correto em dizer que não faço e nem quero fazer parte da sua campanha. Sou um comentarista que o apoia como eleitor. O que ele fala é problema dele, o que eu falo é problema meu. Se algum dia eu não puder comentar a realidade como eu vejo, eu tenho que abandonar o meu ofício e agora. Devo parar de apoiá-lo, como fazem alguns? É claro que não. Aí ele está defendendo aqui o Flávio Bolsonaro. Então, esses são os fatos do dia. Vamos começar aqui por os comentários. É mentira que o Paulo Figueiredo não faz parte da campanha do Flávio Bolsonaro. Mentira. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro comandam a campanha de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu tenho falado isso já faz muito tempo. Qualquer pessoa que esteja cobrindo, fazendo a crítica dessa pré-campanha sabe disso. As principais decisões saem desse comitê com o Flávio Bolsonaro dentro, ali fazendo parte desse círculo muito próximo. Eu contei aqui ontem, trazendo um desdobramento de apurações das últimas semanas, que a crise que a campanha do Flávio Bolsonaro enfrenta é de comando. Aqui no Brasil, ninguém sabe quem é o líder. Exatamente por causa disso, porque está concentrado nesse comitê dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O Flávio Bolsonaro vai lá, ele volta cheio de ideias, cheio de decisões. Até a candidatura dele foi depois de uma viagem que ele fez, a gente contou aqui à época. Jair Bolsonaro que decidiu, mas isso tudo foi conversado entre esses personagens. São os grandes players da campanha dele. Não à toa, essa foi a primeira vez, e talvez a única, se eu não me engano, que eu vi o Flávio Bolsonaro repudiando alguma coisa que eles fazem. Sim. É porque isso pode pegar na campanha. É uma decisão estratégica, com método, para estancar o desgaste no eleitorado feminino. É sobre isso. Ponto final. Se fosse fora da campanha, dificilmente o Flávio Bolsonaro viria a público para rebater o Paulo Figueiredo, na minha opinião, porque eu nunca vi eles fazendo, nunca vi eles tentando, isso nem enquadrou, né? Não é nem enquadrar. Então, aí eu conversei com muita gente dentro da campanha e muita gente dentro do bolsonarismo, avaliando como um desastre essa fala do Paulo Figueiredo. Até a expressão que eles usaram comigo a gente não sabe se é pior o vídeo da Michele ou o vídeo do Paulo Figueiredo. O vídeo da Michele na semana passada ou esse do Paulo Figueiredo falando que as mulheres votam mal, porque eles têm monitoramento interno mostrando que furou a bolha. Muita gente teve acesso a essa fala. Direita, centro, todos esses eleitores que eles querem conquistar, principalmente esse eleitor que está indefinido. Otávio. Bom, vamos lá. No momento mais difícil da campanha do Flávio Bolsonaro, o Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha, também estava perdido, porque Flávio não tinha contado sobre a tomação de grana do Vorcaro. Quem salvou o Flávio foi o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, junto com o Eduardo Bolsonaro, leva o Flávio para um encontro com Trump, e lá eles falam de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, tiram o Vorcaro da pauta, e depois vem um tarifaço. Mas tudo bem. O Paulo Figueiredo, naquele momento, foi mais importante que o Rogério Marinho, que é o coordenador. Sim, mais influente, inclusive. Não? Então, esse é um ponto. Então, ele querer se distanciar, ou seja, só ele é o coordenador passaporte, ou seja, aqui no Brasil não manda nada, mas pegou o passaporte, entrou nos Estados Unidos, ele é o cara. Então, não dá para ele, por mais que ele tente, se desvencilhar dessa turma. A resposta do Paulo Figueiredo confirma a leitura que eu faço, né? Eu digo que essa turma dos Estados Unidos é a Tigrada, é a nova Tigrada. Tigrada eram aqueles militares linha dura que não queriam a redemocratização, né? E boicotavam ali militares que tinham uma visão de que tinha chegado a hora de fazer uma distensão, uma anistia, um caminho seguro para a democracia que preservasse, que não fosse investigado, garantisse a impunidade para militares que tivessem
tivessem cometido os crimes. E essa tigrada não tem, o compromisso não é só com a eleição do Flávio, eles têm um objetivo muito maior, que é se tornar a célula brasileira representante da extrema-direita no cenário internacional. Então, Paulo Figueiredo, se o Flávio Bolsonaro ganhar ou perder, isso é apenas um cenário de um projeto bem maior de ocupar esse espaço, do Olavo de Carvalho e de Bolsonaro, o Jair, como líderes dessa extrema-direita. Olha, Andréia, foi tão agressiva, tão misógina a fala de Paulo Figueiredo e o estrago que gerou já na campanha de Flávio Bolsonaro, né? Que às vezes eu fico pensando, será que foi combinado, né? Para ser tão agressiva do jeito que ele falou, né? Da forma como ele disse, para depois Flávio Bolsonaro sair em defesa das mulheres, num encontro com as mulheres. Ele não tinha outra coisa a fazer. Se ele não fizesse isso hoje, realmente seria algo imperdoável. Lembrando que Damares Alves, Michele Bolsonaro reclamaram dessas declarações de Paulo Figueiredo, o influencer, apoiador de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, e disseram que Flávio Bolsonaro errava de forma grave ao não rebater as falas do seu apoiador, daquele que coordena, como você disse, Andréia, a sua campanha lá dos Estados Unidos. Agora, hoje, ele faz esse reparo, né, de não ter defendido já imediatamente, não ter rebatido de forma imediata essa fala de Paulo Figueiredo. Hoje ele o faz, né? Vai servir para consertar e diminuir essa tensão em relação ao grupo de Michele Bolsonaro? Não. Eu conversava mais cedo com integrantes da cúpula do PL hoje e eles disseram, olha, a reconciliação entre os dois, esquece, é impossível. Mas tem certeza? Olha, a relação deles, segundo esses interlocutores, já era muito ruim e agora ficou bem pior. O que eles contam é que, quando começar a campanha, Bolsonaro, em nome do pragmatismo, consiga convencer Michele Bolsonaro a fazer um apoio formal, aquela proforma, mas engajamento dela na campanha, participação da campanha, a cúpula do PL já dá como impossível de acontecer, jamais acontecerá. Sem falar que ali dentro do próprio PL tem gente que acha que Michele Bolsonaro pode saber algo relacionado ao seu enteado que venha a desgastar ainda mais a candidatura do filho do ex-presidente da República. Então, Andréia, o clima que já era ruim ficou pior e hoje Flávio tenta consertar algo que nesse momento está difícil de consertar. Olha, minha gente, tem crise que nasce pequena, mas essa aí já nasceu gritando, esperneando e pedindo um extintor. Paulo Figueiredo, aliado do bolsonarismo lá nos Estados Unidos, resolveu soltar aquela pérola de que mulheres votam mal. Sim, em pleno século XXI, o sujeito achou uma boa ideia atacar justamente o eleitorado feminino. É quase um manual de como destruir uma campanha em 3 segundos. E aí veio o desespero. Flávio Bolsonaro, que até ontem parecia muito confortável com essa turma dos Estados Unidos, apareceu tentando dizer: não, calma, ele não faz parte da minha campanha. Ah, tá, não faz parte, mas ajuda. Não faz parte, mas conversa. Não faz parte, mas influencia. Não faz parte, mas está ali, do ladinho do Eduardo Bolsonaro, dando palpite, criando narrativa e tentando comandar a estratégia de longe. Foi aí que Andréia Sadi foi direta. Isso é mentira. E vamos combinar? Ela falou o óbvio. Porque não dá para usar Paulo Figueiredo quando convém e jogar fora quando a fala dele começa a feder eleitoralmente. Quando ele ajuda a atacar adversário, serve. Quando ajuda a internacionalizar a campanha, serve. Quando participa das articulações lá fora, serve. Agora, quando fala uma barbaridade contra as mulheres, aí de repente vira comentarista independente. Que independência curiosa, né? Independente só na hora do prejuízo. E o mais irônico é que Flávio não repudiou porque acordou o defensor das mulheres. Não, ele repudiou porque a fala furou a bolha. Porque chegou em eleitor de centro, chegou em mulher conservadora, chegou em evangélica, chegou naquela parcela do eleitorado que ele precisa conquistar para ter alguma chance. Ou seja, não foi consciência, foi cálculo, foi contenção de dano, foi aquele famoso segura esse incêndio antes que queime a candidatura inteira. E tem outro ponto. Essa crise escancara que a campanha de Flávio está sem comando claro. Uma parte fala do Brasil, outra parte decide dos Estados Unidos, Michele bate de um lado, Eduardo e Paulo Figueiredo puxam do outro e Flávio fica no meio tentando posar de líder. Só que líder de verdade não terceiriza campanha para uma turma que vive fazendo provocação extremista do exterior. E Michele, gostem dela ou não, entendeu o tamanho do problema. O voto feminino não é enfeite de campanha. Mulher não é plateia obediente para bater palma quando mandam. E quando um aliado diz que mulher vota mal, ele não está atacando só Michele. Ele está atacando milhões de eleitoras brasileiras. A direita bolsonarista sempre tentou vender uma imagem de defesa da família, respeito às mulheres, valores cristãos.
Mas quando a cortina abre, aparece o velho machismo de sempre. Mulher só é boa quando concorda, quando obedece, quando serve de cabo eleitoral. Quando discorda, vira problema. No fundo, essa crise mostra uma coisa: o bolsonarismo está rachando por dentro. E não é a esquerda que está inventando isso. São eles mesmos que estão se expondo. Paulo Figueiredo falou o que pensa. Flávio tentou fingir que não é com ele. Andréa Sadi chamou a mentira pelo nome. E a campanha, que já estava cheia de remendo, ganhou mais um buraco. A pergunta agora é: se antes já estava difícil conquistar o voto feminino, imagina depois de um aliado dizer que mulher vota mal. Pois é, no bolsonarismo, o problema nunca é a misoginia. O problema é quando a misoginia dá ruim na pesquisa.